Nós hoje iremos dar início à segunda parte do assunto componentes da música. O tema componentes da música ele é subdividido em três partes. A primeira parte, elementos da música, que no vídeo anterior nós podemos ter, ou tivemos a oportunidade de assistir, de visualizar, de compreender sobre as questões dos elementos da música, que sobre harmonias, melodias, ritmo. Hoje, nesta aula, iremos entrar sobre os parâmetros do som. É a segunda parte dos componentes da música. Parâmetros do som é o resultado de vibrações de corpos, de propagação de corpos. Nós entendemos que os nossos ouvidos eles têm um determinado ponto de frequência. É uma codificação para o cérebro. E aí tem algumas bases e princípios do parâmetro do som que faz traçar esse desenvolvimento cognitivo e a sensibilidade para essa transformação da compreensão do som. Os parâmetros do som nada mais nada menos do que uma base, do que um padrão, do que algo que seja formal, uniforme, para a produção, compreensão, entendimento e análise de corpos sonoros. Então, os parâmetros do som nos traz 4 pontos de acesso. O primeiro ponto de acesso é compreender sobre a intensidade. Depois, duração. Depois, altura, timbre. E vamos entender passo a passo. Segundo, o primeiro passo sobre essa questão é entender sobre que a música, por ter essa base fundamentada da harmonia, melodia e ritmo, ela traz essa ramificação para esses 4 pontos dos parâmetros do som. Primeiro ponto, nós vamos entender sobre a intensidade. No conceito muito básico, a intensidade nos diz que é uma propriedade que nos permite a que possamos distinguir o que é som fortes e sons fracos. São volumes, são graus sonoros. A intensidade é desenvolvida essa pressão, para produzir essa vibração. Então, esse graus, esse volume, sons fracos e sons fortes. Nós podemos distinguir isso de várias formas, essa intensidade. Sons fortes, sons fracos, entendemos que é a questão de som muito estridente, chamamos de som forte, som agressivo, como também aquele som baixinho, aquele som calmo, aquele som mais abrasivo, que nós chamamos de som fraco, ou piano. O piano não é o instrumento de tecla. O instrumento de tecla é teclado. O piano é o som de intensidade. Aquele instrumento que nós entendemos como erudito, né? Com teclas, com marteletas, teclas, se é conhecido como gran piano ou gran fortíssimo piano, que ele chega da teclazinha lá no início, estridente, vai até o final, pianíssimo, fraquíssimo. Então chama gran fortíssimo piano. Instrumento de tecla, teclado. Então, a palavra piano, ela é advinda com um entendimento de fraquíssimo. Fortíssimo, forte. Som estridente. Então nós temos esses determinados conceitos. E nos dá essa dimensão razoável. Então é isso que nos traz. Então, por exemplo, eu tenho aqui um aparelho sonoro.
Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho sonoro. E aqui, este volume, este desenvolvedor de corpo sonoro, nos traz a ideia do que é um som fraquíssimo, um som fortíssimo. Por exemplo, um som fraquíssimo, um som fortíssimo. Fraquíssimo. Fortíssimo. Então, é isso aí que nós temos a noção. Então, intensidade é isto aí. Intensidade diferente de altura. Nós confundimos popularmente. Ah, eu quero um som mais alto. Ah, eu quero um som mais baixo. Não. A altura não é nada disso. Essa ideia de som alto por ser som muito forte. Essa ideia de som baixo por ser um som muito piano, muito fraco. É intensidade. O terceiro ponto dos parâmetros do som é sobre a altura. Que aí eu tinha falado logo no início deste vídeo, que é diferente de intensidade. A altura é a propriedade que distingue sons graves e sons agudos. A altura não é alto, som forte, som ou baixo, som piano, som fraquinho. Não, isso é intensidade. A altura é sons graves, com corpos sonoros, com timbres, com sons, fontes sonoras graves, cheias, grossas, e cobre o espaço. E o agudo, sons finos. Por exemplo, eu tenho uma flauta aqui em minhas mãos, e com ela eu tiro um som grave. Mas com ela eu tiro sons agudos. Então, nós temos essa concepção. Instrumentos como contrabaixo, nós temos um contrabaixo, sons graves, nos traz sons fortes, cheios, contrabaixo. Sons graves. Nós temos instrumentos como violino, sons agudos. Como também nós temos aqui o teclado, que traz sons do agudo para o grave, do grave para o agudo. Ó. Sons graves vai entrando na intermediária do meio e vai chegando agora nos sons agudos. Acordes com sons graves. Acordes com sons agudos. Harmonias, que são conjuntos de notas simultâneos com sons graves. Harmonia com sons, conjuntos de notas, sons sucessivos, sons simultâneos agudos. Sobre duração. É outro ponto dos parâmetros do som. Duração é a propriedade que nos permite compreender, entender
o que é um som longo, o que é um som curto. A duração é uma propriedade que nos traz o entendimento de sons que são pontilhados, de sons que são curtos, de pouco espaço de volume sonoro. Por isso, a duração, como propriedade da parâmetro do som, nos traz o entendimento que isto aqui som longo. Um som longo. Sons curtos. Isso é um som curto. Um trecho de uma música com sonoridades longas. Sonoridade curta. Então isso é ponto do parâmetro do som, conhecido como duração. Vimos intensidade, vimos duração, altura. Agora iremos conhecer uma propriedade que nos permite conhecer a origem de um determinado som, conhecido como timbre. Você já ouviu falar, o timbre da minha voz é tal, é assim, o timbre desse instrumento é muito grave, o timbre desse instrumento é muito agudo, o timbre desse objeto é muito estridente. Então o timbre é a propriedade que permite a conhecer a origem do som. Por exemplo, você pode até não ver, mas se você ouvir um som de um violino, você vai saber, isto é um violino, porque você identificou o timbre do som de uma coisa que você já conhece. Uma flauta, não é obrigado você ver alguém tocando uma flauta, mas se você ouvir, você vai perceber. Olha esse timbre que eu estou ouvindo, olha essa massa sonora que eu estou, na minha percepção, estou absorvendo. É um timbre de uma flauta, ou um timbre de um tuba, ou de um contrabaixo, ou da sua voz. Quando você tem um rol de amizade, de determinada intimidade, se você estiver no meio de multidões e ouvir a voz daquela pessoa que você é tão próxima, você não é obrigado a ver a pessoa, mas o seu ouvido, com a sua percepção, vai identificar. Meu amigo, a minha amiga está por aqui. Aquela pessoa está por aqui. Eu estou ouvindo a voz, ao timbre. Cada um de nós temos um timbre de voz particular. É nossa identidade. Então esse timbre nos traz essa identificação. É algo personalizado. Nos traz uma identidade. Um animal. Você conhece o som de um gato. Você conhece o som de um cachorro. Ou de qualquer outro animal mais próximo a gente. É o timbre. É particular. É pessoal. É personalizado. Então, essas propriedades do som faz parte do segundo conteúdo, do segundo tema, componentes da música. Nas próximas aulas iremos encerrar com a terceira parte, componentes da música, conhecendo sobre
textura musical.